Queridos irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Hoje, para mim, uma alegria especial. Eu conto com a presença da minha filha, motivo muito especial para nós aqui. Durante o mês de maio, a igreja focou o assunto família. No Dia das Mães, o pastor ele trouxe uma mensagem sobre a influência dos pais sobre seus filhos. Mensagem importantíssima, né? E ela é tão importante, esse assunto é tão importante, que nas Escrituras a gente vê a preocupação do apóstolo Paulo com as influências. Mas não só o apóstolo Paulo, a preocupação com o próprio Deus, com a influência no seu povo. E por isso, então, resolvemos hoje manter esse assunto pela sua importância. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a influência do mundo na família. A influência do mundo em cada um de nós. E uma constatação que a gente faz é que o mundo ele está em permanente e em constante transformação, tanto na área científica quanto na área espiritual. Não para. Há pouco tempo atrás, nós, para fazermos os nossos pagamentos, nós íamos no banco, enfrentávamos filas. Hoje nós temos o Pix, que nos facilita muito. Por quê? A ciência tem evoluído. Nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre o progresso da ciência, né? Temos os carros elétricos, é uma realidade. Temos o Uber já em alguns lugares sem motorista. E uma notícia outro dia, que no Japão existe um trem que atinge mais de 500 km por hora e ele flutua, que nem um avião, ele não encosta no chão. A ciência progredindo, sempre, não para, não há. Quem diria que aqui na nossa igreja, nós estamos produzindo energia elétrica, aqui no nosso telhado. Então, o que se verifica é que o mundo está em permanente transformação. O mundo está, no aspecto material, em permanente progresso, se desenvolvendo de forma extraordinária. Mas, no modo inverso, na parte espiritual, há transformação também, mas para pior. Na medida que a ciência cresce, que a tecnologia cresce, a relação do homem com Deus decresce. O homem cada vez mais ele vai se afastando de Deus. O homem mais se afasta de Deus. E na medida que o homem se afasta de Deus, ele vai abrindo espaço para Satanás. É lógico. O homem o mundo abrindo mão de Deus, está permitindo o domínio de Satanás. E quando alguém não se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, deixa-se dominar por Satanás. E ele vem. Deu brecha e ele vem. Então, o homem, quando ele se afasta de Deus, ele dá espaço para o domínio de Satanás. E o homem, cada vez que mais se entrega a Satanás, mais ele se afasta de Deus. É lógico. Né? Por isso que hoje nós constatamos que no mundo igrejas fecham. Cristãos são perseguidos. Né? Isso a gente vê as notícias diariamente, né? E as consequências disso são funestas, são terríveis. Né? Por quê? As consequências disso nós vemos uma sociedade em degradação.
nós vemos uma sociedade praticamente mais sem caráter. Nós vemos um mundo numa falência de valores. O mundo hoje tem uma falência de valores. E o que a gente vê e nota-se facilmente é que o mundo se esforça e se aprimora em nos condicionar aos seus valores. O mundo quer que nós aceitemos e assumimos os seus valores. Nós somos bombardeados sem tréguas, nós somos pressionados permanentemente com informações, com mensagens que buscam dominar nossa mente e nos controlar. Há uma indústria cultural no mundo nos impondo ideologias, filosofias, necessidades de consumo, tudo isso para atender o interesse dos grandes grupos, dos poderosos. O sistema, ele quer dominar a consciência de cada um de nós, de forma aberta, sem ética, sem escrúpulo, nos impondo costumes, hábitos, tradições, princípios, totalmente dissipados da moral. Totalmente. Não há mais retidão de caráter. A mídia quer nos impor tudo, menos a verdade. O mundo cria seus próprios valores, seus próprios princípios, totalmente divorciados dos princípios e dos valores de Deus. Para isso, fazem de tudo. Criam celebridades, criam ídolos totalmente vazios, pessoas sem conteúdo algum. E nos colocam essas pessoas como exemplos a ser seguidos. Artistas, jogadores de futebol, líderes religiosos enganadores, filósofos que debatem na televisão, criando suas filosofias. Vocês sabem qual é a pessoa no Brasil que tem maior número de seguidores? É uma cantora. Não vou dar o nome dela. 90 milhões de seguidores essa cantora tem nas redes sociais, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e etc. 90 milhões, 40% da população brasileira. Mas ela se apresenta sempre de forma erótica, provocativa, sensual. E aí depois, quando ela fala, em entrevistas, dá pena. Vazia, sem conteúdo nenhum. Pobre, uma pobreza incrível. 90 milhões de seguidores. O mundo quer impor essas pessoas, e impõe e consegue, como sendo exemplo para nós. Querem que essas pessoas se tornem referências para nós na nossa vida. Nossos deuses. E o mundo quer que sejamos participantes dessa massa escravizada pela imprensa. E quer impedir a qualquer custo que tenhamos pensamentos livres. Eles não querem. Por quê? Eles querem controlar o que lemos, o que vemos e o que ouvimos. E no momento que eles controlam isso, eles controlam qualquer pessoa. O mundo se esforça para isso, não é? Ou seja, vejam, o mundo quer incutir para cada um de nós o que é o certo e o que é o errado. Eles é que criam. Então, vejam, procedimentos como aborto, homossexualidade, casamentos homossexuais, divórcio, adultério, depravação em geral, a promiscuidade. Isso passa a ser coisas aceitáveis, normais numa sociedade, na nossa sociedade, no nosso mundo.
Ninguém contesta mais. O aborto já é praticamente algo normal. As feministas dizem que elas têm direito ao seu corpo. O aborto, normal, já é normal. A pedofilia já está sendo encarada, já está sendo vista como algo a ser normal. Amor pelas crianças. E estão plantando isso na sociedade. A sexualidade que seduz o homem está presente nos livros, nas propagandas, filmes, novelas, nas músicas. Está presente em tudo. Nas vestimentas agressivas e sensuais. A sensualidade está presente em tudo. Vejam, em 1 João 5,19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob poder do maligno. O mundo todo está sob poder do maligno. Já lá, 2000 anos atrás, não é? Agora, no mês de maio, a igreja falou muito sobre a família, né? Falou sobre as relações familiares. E falou também sobre a pressão que o maligno faz para capturar a mente das crianças e capturar a mente dos jovens, porque são futuros escravos que eles estão preparando, futuros consumidores. A família, o maligno quer destruir a família e destrói, como já foi dito aqui. E quem é que realiza esse trabalho para Satanás? Quem é que se coloca à disposição para efetuar isso aqui? Esse descaminho? As redes sociais, a mídia, a imprensa, são bombardeados diariamente. Né? Satanás usa, então, os meios de comunicação. Teve um general na Segunda Guerra Mundial, o nome dele era Joseph Goebbels. Era um oficial do exército nazista alemão, né? Ele tem uma frase que diz o seguinte: deem-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. Olha só. Me deem a mídia e eu vou dominar. Quem domina a imprensa, as redes sociais, tem grande poder de manipulação da mente das pessoas. E nós somos expostos permanentemente a essa pressão. E facilmente nós cedemos. Facilmente nós nos deixamos nos influenciar. Por isso é que tem, hoje, milhares e milhares de influenciadores. É por isso, pagos regiamente para dominar a mente das pessoas, para convencer. Ou seja, o homem, ele é fortemente influenciado no ambiente em que ele vive. Pela família, como foi dito aqui, e o pastor falou, a influência da mãe, mas a influência do pai também, sobre os filhos. Não é? A influência das amizades, a influência dos colegas do colégio, os professores, os colegas de trabalho, a influência da mídia que tu lê, que tu vê e que tu ouve. Eu lembro quando era jovem, tinha uma propaganda de cigarro, os mais velhos talvez vão se lembrar. O cigarro marca Marlboro.
E a propaganda desse cigarro era muito linda, muito linda. Era um cowboy lá no Texas, né? Bem vestido, um cavalo lindo, e ele então reunindo lá o gado, aquela coisa. Daqui a um pouquinho ele parava numa sombra, puxava ali um cigarro e ia fumar, e aí então vinha a propaganda, né? Pessoas de sucesso fumam Marlboro. Todo mundo queria fumar Marlboro, todo mundo. Porque aquilo ali era sinal, inclusive, de beleza, de progresso, macheza, a influência, né? Recentemente nós tivemos aqui, foi acho que no interior de Santa Catarina, um jovem pulou um muro de uma escola com uma machadinha, matou 4 crianças e feriu outras. Se lembra? Há pouco tempo, 2, 3 meses atrás. Aí na polícia ele confessou. Foi influenciado pela internet, vendo programas pela internet. Influenciado. Temos inúmeros casos. Me lembro uma ocasião, há muitos anos atrás, no Fantástico, veio uma reportagem sobre as propriedades da berinjela. No dia seguinte não tinha mais berinjela no mercado. E o preço foi lá em cima. Todo mundo queria comprar berinjela. Influenciados pela mídia, não é? Filmes, novelas, influenciam na roupa. As pessoas querem comprar roupa dos artistas. Na linguagem. Influenciam até os móveis que aparecem nas novelas também influenciam. E o pior disso aí é que entram na nossa casa moldando os nossos pensamentos, incutindo ideias, princípios, para destruir os valores morais e a retidão de caráter. E hoje, nós temos colado no nosso corpo que é poderoso. Mas é um esgoto sujo, podre, pronto para contaminar, pronto para corromper e dominar a nossa mente. Aqui, a mídia. Por que pagam em época de eleições, pagam pesquisas eleitorais? Porque influencia no voto. Por isso. Só por isso. A mente das pessoas, elas estão sendo envenenadas permanentemente e as pessoas não se dão conta disso. Por isso Paulo, lá em Colossenses 2, 4, 8, ele nos alerta quando ele diz: para termos cuidado e não sermos enganados por promessas persuasivas. Fugir das filosofias, fugir das tradições, dos princípios do mundo, porque somos suscetíveis a influências. Paulo se preocupou, como eu disse no início. Paulo disse que nós somos suscetíveis a influências, né? Deus também se preocupa. No domingo passado, o irmão Davi falou sobre isso. E isso está lá em Deuteronômio 7, 2, 3. E ali mostra que Deus proibiu os relacionamentos, as alianças, a sociedade, os casamentos dos israelitas com os povos pagãos. Quando Deus colocou os israelitas, então, na conquista da terra. E ele proibiu a relação do seu povo com os povos pagãos. E por quê? E por que Deus proibiu? Está lá em Deuteronômio 7,4. Pois fariam desviar seus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Por isso é que Deus proibiu a influência dos povos pagãos no povo de Deus. Porque Deus sabia que os israelitas seriam influenciados no paganismo, na idolatria, e que por isso perderiam a fé e se afastariam do próprio Deus.
Pensa. E o exemplo claro que nós temos disso, daquela época, foi o rei Salomão. Lá em 1 Reis 1,4, descreve que Salomão foi um rei colocado por Deus, levantado por Deus, um rei sucesso total sucesso, mas ele desobedeceu à ordem de Deus. E Salomão teve mais ou menos 1000 mulheres estrangeiras, pagãs. E essas mulheres, então, perverteram o coração de Salomão. Perverteram o coração para seguir outros deuses, né? Então, por influência dessas mulheres pagãs, Salomão abandonou a fé. Por influência dessas mulheres, né? Em 1 Timóteo 4,1 diz o seguinte: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas do demônio. É o que acontece hoje, né? A influência. Pedro foi influenciado. Lembram quando Jesus foi preso e levaram ele para o Sinédrio, lá o lugar onde se reuniu os sacerdotes para começar o julgamento dele? E Pedro foi junto, e daqui a um pouquinho alguém disse: aquele ali é um deles. E o que Pedro disse? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas por que Pedro negou? Pedro certamente foi influenciado pelo clima, pelo aquele ambiente hostil. Ele certamente teve medo daquela multidão enfurecida e raivosa. Ele foi influenciado pelo ambiente que se formou no local. E nós, meus queridos, nós temos que entender que a ordem que Deus deu para os israelitas não se associarem aos povos pagãos, Ele também dá para nós. Ele também, a mesma coisa, Ele pede para nós. Paulo também nos adverte para não nos associarmos aos incrédulos. Vocês se lembram daquela frase? Uma maçã podre apodrece a outra. É verdade. Eu me lembro quando, jovem ainda, a minha mãe me chamava e me dizia assim: não te quero ver mais com aquele camarada lá. Ele não é uma boa companhia para ti. O que ela estava dizendo? Olha, a influência dele não é boa. Sempre chamava: não te quero mais ver. Não, ela não pedia, não te quero mais ver, né? Paulo diz lá em Romanos 12:2, para não nos amoldar ao padrão deste mundo, mas a fixar somente na vontade de Deus. Não nos moldar ao padrão desse mundo, né? O que Paulo está dizendo aqui é que não podemos nos deixar levar pelas coisas desse mundo. Por quê? Porque as coisas desse mundo são corrompidas. As coisas desse mundo são pecaminosas. Aí alguém pode dizer assim: bom, mas quando eu pego um Uber, eu não posso saber se ele é um descrente, um incrédulo. Então, como é que eu vou fazer? Quando eu vou lá no meu cabeleireiro ou na minha manicure, ela é descrente, então eu não posso ir mais lá. Não posso mais, então, fazer nada com as pessoas descrentes? Claro que não, meus queridos. Não precisa ter o isolamento, que nem lá os monges tibetanos lá que vivem em isolamento total. Não, nada a ver. Conviver bem, sim, e muito bem, sim. Querer bem todas as pessoas, sim, isso é amor ao próximo. Agora, aceitar, aderir e participar das suas atitudes, das suas coisas pecaminosas, jamais. Jamais. Né?
Por isso que Paulo em Efésios 5, 7 diz assim, ó, que não devemos ser participantes das suas imoralidades. Deus quer que nos afastemos de tudo que leva ao pecado. E lá em 1 João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. As coisas do mundo não são do Pai. As coisas do mundo são, se não é do Pai, é de Satanás. Ou seja, tudo que o mundo nos propõe exclui os preceitos de Deus. Tudo. A mentira, a ganância, a inveja, o egoísmo, o orgulho, a libertinagem sexual, as injustiças, a cobiça, o ódio, a vingança, a maldade e tantas outras coisas. Isso são coisas do mundo, que não são coisas de Deus. E mais, e o mundo nos oferece prazeres maravilhosos, prazeres que nos seduzem, mas que nos desviam do caminho de Deus e nos levam ao pecado. Por quê? Porque Satanás é o Deus desse mundo. Cada vez mais ele está dominando esse mundo, que é o contrário das coisas de Deus. Um verdadeiro cristão, ele tem princípios, ele tem objetivos muito, muito superiores, que não se coadunam com as coisas desse mundo, que não se harmonizam com as coisas desse mundo. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo diz que comunhão tem a luz com as trevas. Que afinidade tem luz e trevas? Que afinidade tem nós crentes com os descrentes? É como se fosse a gente querer misturar água e óleo. Não se misturam. As coisas de Deus são incompatíveis totalmente com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são de Satanás. Tiago nos alerta, Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? A amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. É uma questão de escolha. O que Tiago está dizendo aqui é que ser amigo do mundo é aceitar e é participar do pecado. É aceitar e se conformar com tudo que ofende a Deus. É colocar os prazeres materiais, os prazeres carnais, acima do principal, acima das promessas de salvação. Aceitar as coisas do mundo é dar as costas e é rejeitar o sacrifício de Cristo. Pior, é rejeitar o amor de Deus. Paulo, lá em Efésios 4,14, diz assim, ó, para que não sejamos mais crianças inconstantes, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo, tá? É muito claro aqui. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Não seja um vai e vem. Lembra do efeito manada? Quando uma dúzia, meia dúzia de boi começam a correr, toda aquela manada vai atrás, mas nem sabe para onde vão e nem sabe por quê.
Nós somos assim. Maria vai com as outras. É isso que Paulo nos alerta para não sermos. Ou seja, meus queridos, há um caminho, há uma doutrina certa, revelada por Cristo Jesus, e da qual nós não podemos nos desviar sob pressão alguma, sob atrativo algum. Atrativos que nos são colocados para cairmos. E o propósito é que você seja firme na fé, sólido, maduro, inabalável na sua estrutura espiritual. Para quê? Para resistir, para bloquear o constante e agressivo ataque do mundo com as suas influências. Resistir às influências do mundo. E por quê? E aqui nós chegamos, eu acho que no centro dessa nossa reflexão, na essência da nossa reflexão. Por que resistir? Por que bloquear? Porque Deus quer que sejamos diferentes. E por que Deus quer que sejamos diferentes? Para fazermos a diferença. Assim como Deus queria que o seu povo, os israelitas, fizesse a diferença naqueles povos pagãos, Ele quer o mesmo de nós. Mesmo de nós. Deus quer que o nosso exemplo, as nossas ações, o nosso testemunho, influencie e transforme pessoas neste mundo pagão. É isso que Deus quer de nós. Em 1 Pedro 2,9, ali diz, ali nós somos chamados de geração eleita. Lá, somos chamados de geração eleita, povo, propriedade exclusiva de Deus. Geração eleita. Eleita para quê? Quando se elege alguém, é para alguma finalidade. Para que Deus nos elegeu como sua geração eleita? Para quê? Para transformar pessoas. Para isso que nós fomos eleitos. Em Mateus 5,16 diz assim, ó, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim brilhe também a vossa luz. É isso que Deus quer de nós. E aqui em Mateus, quando Jesus diz, assim brilhe a vossa luz, Jesus quer dizer, mostre, propague ao mundo a tua fé santificada, propague ao mundo a tua fidelidade aos valores de Cristo. Mostra que aqueles com arrependimento se entregam a Cristo, esses serão fortalecidos em suas vidas, e que estavam em trevas e agora terão luz. Serão iluminados para o caminho da salvação, pois só Cristo restaura, né? Para uma nova vida de esperança, uma nova vida de alegria. Levar a palavra de Deus ao próximo é uma questão de amor ao próximo, sim, mas é uma questão de caridade. E eu vou me animar a dizer uma coisa aqui para vocês. O amor que alguém tem para com Deus, ele pode ser medido na mesma proporção do amor que esse alguém tem para com o próximo. Entendeu? Se alguém não ama o próximo, não ama Deus. A proporção do amor que alguém tem para com Deus é a mesma proporção que esse alguém tem quando ele ama o próximo. Por isso, meus queridos, Deus quer que nós nos afastemos de todo o caminho dos prazeres, pois esses nos levam a tropeçar nas suas imoralidades. O mundo peca sem escrúpulo algum e sem arrependimento. O mundo vive numa miséria espiritual pecaminosa terrível, né? Por isso que Paulo alerta lá em Efésios 4, 17 a 19, quando Paulo diz,
que os que vivem na inconstância são volúveis aos enganadores. Mundo enganador. Né? Se deixam levar pelas influências e persuasões do mundo. Andam como gentios nas suas vaidades pessoais, nas suas ignorâncias, separados da verdade de Deus, cedendo às suas cobiças, cometendo todo tipo de maldade, injustiça e impureza. Os que vivem na inconstância, volúveis aos enganadores, que é o que nós temos hoje no mundo. Só enganador. Por isso, que nem aquele povo israelita, nós não devemos nos associar aos que andam no caminho das trevas, mas mostrar a eles, sim, o caminho da retidão, o caminho da salvação. E como diz lá em Filipenses 2,15, diz o seguinte, ó, resplandecendo como luzeiros do mundo. Porto Alegre, quando ainda não tinha energia elétrica, era basicamente o centro da cidade. A luz eram lampiões. Lampiões. E havia um quadro de funcionários da prefeitura que se encarregavam de abastecer com óleo, ou querosene, limpar. E, no entardecer, eles iam lá e acendiam aqueles lampiões. E eles eram chamados de luzeiros. Era um emprego que tinha na prefeitura, eram os luzeiros. Então, eles acendiam aquela luz para clarear o caminho das pessoas. Resplandecendo como luzeiros do mundo. Luzeiros do mundo. Levar a luz, orientar, clarear, mostrar o caminho certo. As pessoas devem ver com clareza em você a imagem de Cristo. Nós precisamos levar a verdadeira luz que é Jesus Cristo Salvador. Mas para isso, você não pode deixar que a luz se apague. Vai e vem. Tenha em mente que você sozinho, com as suas fragilidades, você é presa fácil ao ataque do inimigo, do maligno, pelas pressões constantes que a sociedade faz para que você tropece e se afaste de Deus. Sozinho você não vai resistir. Por isso que lá em Tiago 4,7 diz assim, ó, chegue-se a Deus, sujeitai-vos a Ele, e o diabo fugirá de vós. Conhecemos bem esse versículo, né? Chegue-se a Deus, chegue a Jesus, senão você não vai resistir aos ataques desse mundo. E se você quiser agradar a Deus, você tem que fazer a sua vontade. E para você fazer a vontade de Deus, você tem que ser diferente do mundo. Não se moldando às coisas desse mundo. E é por isso que você tem que bloquear, resistir e impedir que as influências malignas deste mundo te destruam. E como disse Paulo, para isso é necessário que a sua fé esteja alicerçada em Jesus Cristo. Finalizando, meus queridos, eu quero dizer assim, ó, que com o avanço da tecnologia, o homem cada vez mais vai se afastar de Deus. Com certeza. A história nos mostra isso, né? E, cada vez mais, haverá controle da mídia nas pessoas, controle popular, no que as pessoas pensam, no que as pessoas devem fazer. Cada vez mais haverá esse controle por parte dos poderosos, né? São massivas as insistências, são massivas as ofensivas, eles não param, é dia e noite, né? E está ficando cada dia pior. E isso está lá em Apocalipse,
Por incrível que pareça, olha lá, está em Apocalipse 12, 12, quando diz assim, ó, o diabo está entre nós com grande ira. Ele está desesperado, ele está apavorado. Por quê? Continua dizendo assim, ó, o diabo está entre nós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então ele está com pouco tempo, então ele está assim, a mil. Ele está apavorado, então ele vai a mil em cima das pessoas, em cima da mídia, em cima da sociedade, ele quer destruir, ele tem pouco tempo. Só para a gente relatar alguns fatos, poucos fatos, recentes, não é do ano passado, não, alguns fatos recentes para mostrar como Satanás está ativo. Tivemos agora recentemente uma campanha liderada pelaquela cantora, aquela artista, Xuxa, né? Onde ela está fazendo uma campanha para alterar a Bíblia, atualizar a Bíblia, a palavra de Deus. Satanás ali. Né? Hoje oficializa-se casamentos, pessoas do mesmo sexo já é normal. Igrejas fazem isso. Aborto já é algo normal. Outro dia, vi uma notícia que na Dinamarca, agora, coisa recente, dos últimos dias, na Dinamarca foi instituída uma lei em que meninas de 15 anos já podem fazer aborto sem autorização dos pais, porque elas podiam fazer desde que os pais autorizassem. Agora não precisa mais. Crianças de 15 anos podem abortar. O que vemos hoje em crianças, promovida pelo poder público, troca de sexo, paga com dinheiro público, hospital público. Temos ideologia de gênero nas escolas. Querem liberar a pedofilia. Lembro de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, fazem mais ou menos, eu acho que de 3 a 4 anos, uma lei que se chama poliamor. O que é poliamor? Vários amores, né? Pai pode casar, legal, né? Legalmente em cartório, pai pode casar com filho, com filha, mãe com filha, irmão entre irmão, e sem limite de pessoas. Quando foi apresentado, chocou, foi rejeitado. Está voltando. A questão de dias está voltando. E um dia vai ser aprovado. Satanás. A ONU fez agora uma cartilha para as escolas, agora, coisa recente, para os professores, ensinarem as crianças a sexualizar, ou seja, a sexualização das crianças a partir de 5 anos, as crianças se tocando. E nessa cartilha para os professores mostra como é que tem que ensinar as crianças de 9 anos em diante a se masturbar. Cartilha da ONU. Agora, semana passada, Salvador, Tribunal de Justiça, concurso para admissão de funcionário. Dentre as exigências é que não poderia ser heterossexual. Concurso para o Tribunal de Justiça tinha que ser só para homossexuais. Foi apresentado, só que chegou no momento lá, eles não puderam continuar porque isso infringe uma lei superior federal da discriminação. Mas tentaram. E vão tentar. E um dia vão conseguir. Recentemente agora, nos Estados Unidos, um estado de Utah baniu e proibiu a Bíblia nas escolas. Satanás moldando a mente das pessoas. Mas, para finalizar, meus queridos, nós temos que nos lembrar de um versículo
daqueles versículos que eu digo, temos que cortar e afixar na parede da nossa casa, que é o Salmo 1:1. O Salmo 1:1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Por isso, meus queridos, encerrando a nossa reflexão, eu digo para vocês o seguinte, ó, nunca permita que capturem e que manipulem a mente de vocês. Que nunca manipulem o pensamento de vocês, porque os pensamentos provocam, nos levam a ações. Nunca permita isso. Nunca abra mão dos valores de Deus para agradar pessoas ou grupo de pessoas. No colégio, meus amigos, eu vou entrar nessa onda aqui. Nunca permita que os valores de Deus sejam colocados em segundo plano, em grupos, em pessoas. Nunca permita, meus queridos, que esse mundo, que essa sociedade suja, dirija a vida de vocês, dirija o destino de vocês. Nunca permita. Mas o contrário, coloque o controle da sua vida nas mãos de Deus. Sempre. Nunca permita também que pressões, opiniões, conselhos, nunca permita que insultos, pelo fato de você ser cristão, discriminação, pelo fato de você ser cristão, nunca permita que os atrativos poderosos, prazerosos desse mundo, mas pecadores, enganadores, nunca permita que essas coisas lhe tirem o foco do Evangelho. Nunca permita que essas coisas se desviem do caminho de Deus através de Jesus Cristo. E, finalmente, conforme nós vimos aqui na palavra, seja diferente do mundo. Faça a diferença. Seja luz nesse mundo de trevas. Amém? Vamos orar, baixando nossas cabeças. Senhor Deus, viemos à Tua presença para Te agradecer por nos alertar que vivemos num mundo corrompido, sujo, pecaminoso. Amado Pai, sabemos que somos frágeis e que facilmente cedemos às pressões e aos encantos prazerosos desse mundo. Mas também sabemos que tudo que o mundo nos propõe nos desviam do Teu caminho e nos levam à ruína. Por isso, Pai, aqui Te pedimos com humildade que fortaleças a nossa fé, nos dotes de grande resistência e firmeza na Tua palavra, para enfrentar os ataques do maligno. Nos dá a armadura do Teu Espírito Santo e as condições necessárias para vivermos nesse mundo sem nos deixar contaminar com a sua sujeira. Mas, ao contrário, Pai, sejamos exemplo de dignidade, de caráter, e assim, com o nosso testemunho, mostrarmos a todos a Tua verdade e o caminho da salvação em Jesus Cristo. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.